A escravidão é uma das maiores covardias demoníacas da história da humanidade. Milhões de pessoas foram reduzidas à condição de propriedade e sofreram abusos inimagináveis. As mulheres brancas dos Estados Unidos também fizeram parte desse sistema cruel, contrariando a imagem de fragilidade e distância dos horrores da escravidão. Este vídeo pretende mostrar como elas participaram da exploração e violência contra pessoas negras escravizadas. A escravidão não era apenas um sistema definido pela subjugação racial, mas também um sistema que reforçava hierarquias. Enquanto as mulheres brancas da classe dos proprietários eram limitadas pela sociedade, elas ainda detinham um poder significativo no contexto da escravidão. A autoridade que elas exerciam se estenderam à gestão de indivíduos escravizados, inclusive sobre os homens negros. As mulheres brancas tinham o poder de emitir comandos, dar instruções e importar a disciplina dentro de suas casas e até nas plantações. É de grande relevância notar que na América do Sul, antes da Guerra Civil, as mulheres brancas não podiam votar, não podiam ocupar cargos públicos e, quando se casavam, pertenciam a seus maridos. Mas havia uma coisa que elas poderiam fazer tanto quanto os homens brancos poderiam. Elas poderiam comprar, vender e possuir pessoas escravizadas. No livro de Stephanie Jones Rogers, uma historiadora argumenta que as mulheres brancas estavam longe de serem espectadoras passivas no negócio da escravidão. Elas eram participantes ativas, sustentando seu próprio poder econômico através da propriedade dos escravizados. Jones Rogers mostra em seu livro que as meninas brancas foram treinadas na disciplina e no domínio da propriedade de escravos. Crianças brancas eram treinadas pelos seus pais sobre como serem donas de escravos. Eles davam lições de disciplina escrava e gestão. Jones Rogers diz que pais e familiares escravizados deram às meninas pessoas escravizadas como presentes de Natal, às vezes quando completavam 16 anos ou quando completavam 21. Há um caso específico em que uma mulher fala sobre como seu avô lhe deu uma pessoa escravizada quando ela tinha apenas 9 meses de idade. E como poderia um bebê de 9 meses saber que tinha seu próprio escravo mesmo não tendo consciência? Exploração sexual. Um dos aspectos mais angustiantes do abuso sofrido por escravos negros nas mãos da elite de mulheres brancas era a exploração sexual. Embora a narrativa dominante muitas vezes retrate as mulheres brancas como passivas ou inocentes, houve casos em que elas se envolveram em atividades sexuais não consensuais, explorando seu poder e controle sobre escravos negros. Essas ações perpetuaram um ciclo de violência sexual e manipulação que desumanizou ainda mais os já escravizados. Aqui está um exemplo de tantos casos encontrados nos registros da autobiografia da vida de uma escrava, onde a autora Harriet Jacobs, que já foi escrava, fala sobre como as filhas dos fazendeiros se aproveitavam dos escravos do sexo masculino. Elas sabem que as mulheres escravas estão sujeitas à autoridade do pai em todas as coisas e, em alguns casos, exercem a mesma autoridade sobre os escravos homens. Ela diz: "Eu mesmo vi o dono de uma família que ficou curvado de vergonha, pois era sabido por todos que sua filha havia escolhido um dos escravos mais cruéis de sua plantação para ser o pai de seu primeiro neto. Ela não quis escolher alguém de sua classe, nem mesmo os servos mais inteligentes de seu pai. Ela selecionou os mais brutalizados sobre os quais sua autoridade poderia ser exercida com menos medo de exposição." O tipo de relacionamento aqui descrito pelo autor é claramente de comportamento sexualmente predatório, e tal ato não era incomum e nem pode ser classificado como consensual em qualquer sentido significativo da palavra. Constitui de fato uma forma de abuso sexual. Vemos assim que as senhoras das plantações e as mulheres da elite, tal como os homens brancos, foram capazes de controlar e abusar sexualmente de seus escravos. Outra maneira pela qual as mulheres brancas da classe dos proprietários eram capazes de exercer controle sexual sobre os escravos era ameaçando acusá-los de estupro ou tentativa de estupro se não concordassem com o sexo. As possíveis causas da exploração sexual por aquelas mulheres escolheram abusar sexualmente de escravos. Talvez alguns deles tenham sido simplesmente por estar entediadas ou sexualmente frustradas, mas talvez pelo menos em um nível subconsciente, explorar sexualmente os escravos era um meio de compensar sua falta de poder em outros aspectos de suas vidas. É possível que a exploração sexual de escravos por mulheres que tinham pouco poder em relação aos homens brancos
Era uma fonte de prazer que criava uma sensação de poder. Isso não é desculpa para as ações de mulheres brancas sexualmente abusivas, nem fingir que o abuso sexual feminino de homens escravos não teria ocorrido se as mulheres desfrutassem de um status mais elevado na sociedade. No entanto, assim como uma posse de escravos, as mulheres brancas muitas vezes descontavam suas frustrações nos escravos por meio da crueldade e da violência excessiva. E elas provavelmente também recebiam o sexo como meio de dominação e controle em uma sociedade em que eram relativamente impotentes. O abuso conjugal era frequentemente considerado um método legítimo para os homens controlarem suas esposas. Na verdade, em privado, muitas mulheres das plantações estavam descontentes com a falta de liberdade e com a expectativa de que permanecessem obedientes, simpáticas e alegres, enquanto seus maridos tiveram casos ou estupraram escravas. Sabendo que os filhos mestiços escravizados que os cercavam eram filhos de seus maridos, a prole era humilhante e comovente. A vida de uma dona de plantação era muitas vezes o abuso físico solitário e triste. A escravidão tinha uma variedade tão grande de faces que os conceitos subjacentes eram sempre os mesmos. Escravos eram considerados propriedade somente porque eram negros. Seu status de propriedade foi imposto pela violência. Pessoas reais ou ameaçadas, negras e brancas, viviam juntas dentro dessas configurações, e suas vidas juntos assumiram muitas formas. A violência física não se limitava apenas aos homens brancos proprietários de escravos. As mulheres brancas também participaram de atos brutais contra escravos negros do sexo masculino. Esses atos incluíam chicotadas, espancamentos e a inflição de outros tipos de punições corporais, deixando cicatrizes físicas e psicológicas. Um bom exemplo da extensão indescritível de que o abuso físico poderia chegar contra escravos negros é a história infame de ninguém menos que Madame Marie Delphine Lalaurie. Madame Lalaurie espancou seus escravos, fez buracos em suas cabeças e deixou vermes infestando as aberturas. Se você acha que tudo isso é uma mentira terrível ou uma farsa, então é melhor se preparar para que você esteja prestes a ouvir sobre essa proprietária de escravos do século XVIII e o terrível mal infligido a seus escravos. Aqui está um breve relato sobre Marie Delphine Lalaurie. Em 10 de abril de 1834, começou um incêndio em sua mansão. Os vizinhos correram para ajudar, oferecendo-se para jogar água nas chamas e ajudar a família a escapar. No entanto, quando chegaram, notaram algo estranho. A mulher da casa estava tentando salvar suas joias sem a ajuda de seus escravos. Madame Lalaurie, a grande senhora da casa, sozinha em uma mansão sem escravos, parecia chocante. Quando questionada sobre onde estavam seus servos em tom áspero, ela disse a todos para cuidar da própria vida. Alguns disseram que isso era misterioso o suficiente. Outros disseram que ouviram gemidos e gritos fracos vindos do sótão. De qualquer forma, um pequeno grupo de pessoas se encarregou de invadir a casa e encontrar os escravos da mulher. No entanto, quando abriram a porta do sótão, eles pararam de repente. Alguns vomitaram com o fedor. Era impossível suportar a visão horrível e distorcida da mente demoníaca. Toda a loucura que um demônio poderia conceber. Toda a feiura das coisas miseráveis que só podem ser imaginados. O que os intrusos encontraram foi uma câmara de tortura de Madame Lalaurie, posteriormente consideradas como um dos assassinatos em série mais infames do mundo. Vizinhos confirmaram suas suspeitas sobre ela. O motivo do desaparecimento de todos os escravos de Lalaurie agora estava claro para o mundo ver. Era uma selvageria total, montes de cadáveres, órgãos e membros, escravos presos em mesas ou apertados em pequenas gaiolas, enquanto outros eram colocados em pequenas gaiolas e seus ossos quebrados e redefinidos e vivos, com os olhos e unhas arrancados, orelhas arrancadas divididas em pedaços ou suas bocas cheias de fezes e costuradas. Em muitos deles havia pessoas com peles esfoladas e feridas abertas. Vários relatos dizem que encontrou uma mulher cuja pele foi arrancada em tiras para fazê-la parecer uma lagarta, outra com seus ossos quebrados e reiniciados para que ela parecesse um caranguejo. Muitas dessas vítimas, algumas afirmações que eram até 100, foram concluídas ainda vivas, podres e morrendo de fome. Nenhum tipo de abuso físico chegou a tal ponto. Lalaurie ficou famosa pela brutalização deplorável de seus escravos. Diz a lenda que uma mulher de 70 anos, cozinheira escrava, que foi acorrentado ao fogão da cozinha por Lalaurie e que estava lentamente morrendo de fome, enquanto interrogada, a mulher relatou que iniciou o incêndio na tentativa de se matar
em vez de enfrentar a tortura de Lalaurie. Ela diz que Madame Lalaurie ameaçou levá-la para o sótão, e todos que foram para lá jamais voltaram. A senhora havia decidido que era melhor morrer do que sofrer nas mãos de Madame Lalaurie. Sem dúvidas, o sótão era o inferno na terra para os escravos que ali estavam parando. Outro relato diz respeito a uma escrava de 12 anos. Dizia-se que ela estava escovando o cabelo da Madame Lalaurie e, sem querer, forçou um pouco a mais seu cabelo, fazendo com que Lalaurie ficasse furiosa. Ela então havia perseguido a pequena escrava com chicote até que a menina caiu do telhado da casa e morreu. O incidente levou a uma investigação dos Lalauries, em que foram considerados suspeitos de crueldade ilegal, já que o corpo da escrava foi descoberto escondido em um poço. Ela foi multada em $3 pelas autoridades e obrigada a perder 9 escravos de sua casa. Esses 9 escravizados foram resgatados por Lalauries através de um parente intermediário e voltaram para a sua mansão, onde ela continuou a torturá-los até a noite do início do incêndio no ano de 1834. Marie-Delphine Lalaurie e seu marido fugiram de barco, deixando o mordomo que também participou da tortura para enfrentar a ira da multidão que invadiu sua mansão. Alguns historiadores especularam que a morte da família de Marie-Delphine Lalaurie, assassinados por escravos durante a Revolução do Haiti, pode ter sido o catalisador para sua crueldade. A escuridão dentro da mulher de alguma forma tomou conta de sua personalidade, mas isso não é desculpa para uma crueldade tão absurda. Acredita-se que ela morreu em Paris em dezembro de 1842. A exploração e o abuso causados pelas mulheres brancas sobre os escravos homens revela uma dimensão perturbadora da história e que tem sido muitas vezes ignorada ou deliberadamente silenciada. Considerar essas injustiças históricas é um passo importante para construir um futuro mais inclusivo e equitativo. Deixe nos comentários o que achou dessa história e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.